Sexta-feira, dia 22 de agosto, e a gente chegou no nosso resumo da semana para a gente recapitular tudo que a gente aprendeu aqui no nosso tema da semana, que foi Aliança no Sinai. A gente está estudando o livro de Êxodo aqui no Guia de Estudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a lição da Escola Sabatina, julho, agosto e setembro. Muito aprendizado e hoje a gente vai recapitular tudo. Se você não pegou o estudo que começamos no sábado, tá aqui em cima, no card, na descrição, nos comentários, tem um link do vídeo para você acompanhar tudo aí. Se não tiver como você pegar cada estudo, que foi um aprendizado assim profundo, cada tema, cada dia, você pode pegar o estudo de hoje que a gente vai dar uma revisão geral aí. Então fica comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, né? Tem estudos maravilhosos hoje do professor Gilberto Brasiliano aqui, do professor Cláudio Rui lá da Adventistas do Amazonas. Então acredito que vai ser de grande aprendizado para todos nós, tá bom? Lembrando a você de já curtir. Curta aqui se você tem acompanhado o canal, muita gente assiste e não se inscreve. Então é a forma que você tem de agradecer por esse tempinho que a gente investe aqui, levando esse conhecimento. Então clica no botão vermelhinho aí, se inscrever, clica no sininho para você acompanhar tudo aqui. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai interagir com a gente, tá bom? Quando você curte no legal, no curtir, você mostra ao YouTube que esse conteúdo foi relevante, foi importante, e aí ele vai mandar para outras pessoas. Você vai ser um missionário, uma missionária, vai ajudar a duplicar, a levar esse conteúdo para outras pessoas aí pela internet. Então, ajuda aí, se inscreve, se você ainda não fez, vai lá rapidinho, curta aqui e comenta também, porque cria engajamento, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a telinha aqui com você para ficar visualmente melhor, né? Então tá aqui, sempre comentários, eu vou pegar alguns aqui. Celção da Bahia, Celso, ele pediu para mandar um abraço para a galera aí da igreja de Várzea Alegre, tá bom? Ele colocou aqui, ó, boa noite, meu irmão, pediu inclusive para mandar um abraço para Dajuda, uma irmã lá de Várzea Alegre. Então, um abraço para a irmã aí, para todos os membros da igreja adventista de Várzea Alegre, para o querido Celção, que sempre está acompanhando aqui, tá bom? Isaías também, meu irmão, que lição maravilhosa e cheia de aprendizado. É verdade, Isaías, muita coisa legal que eu aprendi. Eu acredito que a gente estudando diariamente, a gente vai desvendando a Bíblia de forma poderosa. Deus vai inspirando a gente vai dando brechas para o Espírito Santo agir e desenvolver os frutos do Espírito na gente, tá bom? Então vamos lá, hoje sexta-feira, Aliança do Sinai foi o tema da semana e a gente vai fazer esse resumão aqui, o vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas não só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vamos nos alimentarmos aqui espiritualmente, tá bom? Então vamos lá, dia 22 de agosto, o verso para memorizar. A gente falou dessa imagem da lição aqui da aliança, muita gente não entende o que é aliança, e a aliança é o pacto que Deus fez com o ser humano desde o Éden, pedindo obediência, reconhecimento de quem ele é, para que o homem tenha vida eterna, né? E aí o ser humano, infelizmente, vai quebrando esse pacto desde Adão, depois Noé, e aí vem Abraão, o povo de Israel, e aí no Monte Sinai a gente vai ver aqui essa aliança que foi restaurada ali, porque o ser humano tinha esquecido completamente de Deus. E o verso para memorizar é esse aqui, ó, Êxodo 19, versos 4 até o 6. É Deus falando para o povo: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. A gente viu que Deus tirou do Egito, não disse para onde ia, e Deus queria tirar do Egito para levar para perto dele. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E Deus queria resgatar o estilo de vida cristão, o estilo de vida do povo de Deus, porque havia se perdido desde Adão, quando Adão e Eva pecaram. E ali na idolatria, no caos, o faraó nem sabia mais quem era José, não sabia mais quem era nada. O próprio povo de Israel tinha se perdido, perdeu a identidade. E aí Deus fala: eu tenho que tirar esse povo daí, desse caos de idolatria, e trazer para perto de mim, mostrar quem eles são. Que eu os criei à imagem e semelhança de mim, do Deus. Então Deus pega e tira para levar para perto dele, né? Mensagem forte aqui. E aí ele fala: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Então a aliança de Deus é o que ele pede, é o estilo de vida que ele pede para a gente obedecer. Então quem guarda, quem reconhece tudo o que ele fez, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então olha a condição aqui, para a gente ser exclusivo de Deus, santo, separado, povo de Deus, existe uma condição. Qual é? Reconhecer Deus. Ó, vocês viram que eu fiz isso, que eu sou Deus. Então se vocês reconhecerem atentamente, ouvirem, guardarem a minha aliança, os pedidos, as orientações, a gente vai ser reconhecido como povo de Deus. Então, todos vão saber que a gente é um povo separado, escolhido, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E aí Deus separa para quê?
É para salvar exclusivamente? Não. A gente estudou e viu que Deus separou para quê? Para a gente ser um reino de sacerdote, de pregadores, de testemunhas vivas de quem é Deus. Uma nação exemplar, separada para chamar os outros, para ser luz para os outros. Essa é a característica de um povo escolhido por Deus, de quem aceita Deus como seu Criador, seu Redentor. E a gente viu isso tudo aqui na lição. O professor Gilberto Brasiliano, ele começa aqui trazendo um resumo, né? Chegou o momento de finalizarmos o estudo que tratou sobre a aliança no Sinai e que mostrou a vontade divina de ajudar seu povo a entender seu amor e o cuidado ao tirá-lo da escravidão, do meio da idolatria para uma vida de liberdade, tanto física quanto espiritual. Os israelitas ficaram muito tempo expostos a um sistema idólatra e muitos, a maioria, se acostumou com a adoração a deuses, sem qualquer preocupação com os princípios divinos que dirigem a vida humana na direção de algo melhor do que o materialismo desse mundo. Por isso, Deus não permitiu a Moisés tirar o povo do Egito pela força, porque tinha que ser através da mão forte e poderosa do Deus Criador, mostrando a todos que seu poder é superior a qualquer crença ou qualquer tipo de Deus falso, venerado pelo paganismo deste mundo. Os milagres no Egito reacendeu nos israelitas o conceito de que Deus é o Todo-Poderoso e deve ser adorado e honrado. Então esse é o contexto de tudo, do porquê Deus entrega uma lei. A lei já existia, a aliança já existia. Agora Deus entrega porque o povo tinha se esquecido, tinha mergulhado no caos, na idolatria, esqueceu quem era Deus. Para que o povo tivesse a noção necessária sobre quem era Deus e o que simbolizava estar reunido para receber a lei dele, foi preciso que Moisés passasse para eles a necessidade de preparo e santificação. E a gente viu que foram 40 anos ali no deserto, né, sendo preparados. A cena do Monte Sinai cercado, protegido ali da presença de Deus no topo e com a terra tremendo, causou espanto em todos. E houve temor e reverência em todos, né? Então Deus se manifestou ali. Então a gente vai ver isso aqui. O estudo do Descomplicando a Lição traz aqui uma citação do Desejado de Todas as Nações, o livro de Ellen White, página 238. Olha o que diz lá. Deus nos deu santos preceitos porque ama a humanidade, para nos proteger dos resultados da transgressão. Revela princípios da justiça de Deus. A lei é uma expressão do pensamento divino. Quando recebida em Cristo, torna-se nosso pensamento, ergue-nos acima do poder dos desejos e tendências naturais, acima das tentações que induzem ao pecado. Deus quer que sejamos felizes e nos deu os preceitos da lei para que, ao obedecê-los, possamos ter alegria, né? Então, é isso aqui, é a consequência da aceitação. A gente viu isso tudo essa semana. A semana a gente estudou aqui os dias, né? A gente viu no sábado a introdução geral, eu falei da imagem, da ilustração, e depois a lição foi dividida aqui didaticamente, de forma pedagógica, em temas. Domingo a gente falou no Monte Sinai, e segunda, preparando-se para a entrega da lei. Isso aqui tem a ver com a lei, enfatizando a redenção, o plano da salvação, né? Qual é a importância da lei na salvação? A gente vê que ela não salva, mas ela é consequência de quem está salvo, de quem aceita Deus como Criador. E aqui na terça a gente vê a importância do significado dos 10 mandamentos, que na verdade são palavras, são promessas, conforme está escrito no original, tá? No grego. Então a gente viu na terça sobre a entrega do decálogo, as diferentes funções na quarta-feira da lei de Deus, para que é que serve, e na quinta a gente falou sobre a lei como promessa de Deus. Diferente do que muita gente acha que é uma ordem, um mandamento ali, impositivo, autoritário, não, é uma promessa de Deus falando que vai acontecer no futuro se as pessoas o reconhecerem como Deus e forem obedientes ao que ele pede, né? Então a gente viu isso tudo aqui, muito legal, né? Uma curiosidade interessante é esse mapinha, né? O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho aqui em cima, né? Não sei se vai dar para ver aí, depois você pode dar um zoom. E aí ele sai, vai para Mara, onde tem ali as águas amargas, né? Já tem milagre. Depois para Elim, onde tem ali as palmeiras que Deus mostra, depois do perrengue da provação, Deus dá ali 12 mananciais de água, 70 palmeiras. O plano dele é sempre melhor e maior para nós. Basta a gente ter paciência, né? Ter reverência e confiar nele. Nesse deserto de Sim aqui, nessa caminhada, teve o maná, o povo ficou com fome, né? Deus castigou ali alguns porque questionaram, negaram o maná que representava Cristo, o pão espiritual que desceu do céu para querer carne. Das panelas a gente viu isso, né? Voltar ao desejo carnal do Egito. E aí a gente vê que teve gente que morreu com a carne entre os dentes ainda ali, Números fala isso. E aqui Deus aproveita para lembrar do dia de sábado. Então Deus foi ensinando de forma didática e pedagógica a lembrança das ordenanças dele antes mesmo de ter dado a lei no Sinai. Falando do quarto mandamento aqui do sábado, que não caía maná no sábado.
como se fosse o descanso que Deus deu quando criou o mundo, lá em 6 dias e no 7º ele descansou. E aí o outro milagre a gente viu que no sábado, na lição anterior, não ficava ruim, não dava bicho, não ficava fedendo, né? E aí depois vem a água da rocha e aí chega no Monte Sinai. Então Deus já estava se mostrando aqui para o povo reconhecer quem ele era, né? Então a chegada no Monte Sinai data ali no 3º mês após a saída do Egito. Isso está em Êxodo 19, no verso 1. Quanto tempo ficaram ali no Monte Sinai? Conforme a Bíblia, ficaram cerca de 11 meses acampados ali. E nesse momento ali ao pé do monte, com Deus falando, Deus deu os 10 mandamentos, deu as orientações civis, cerimoniais, falou do tabernáculo para construir o tabernáculo para Deus habitar no meio do povo. Olha isso, né? Então, de Êxodo 19, do verso 1 até Números, então foi Êxodo, Levítico todo e Números, capítulo 10, no verso 11. Moisés foi escrevendo, registrando, o povo permaneceu ali e Deus deu todo o seu caráter, todas as cerimônias, todos os rituais que apontavam para Jesus, para simbolizar o Messias que viria, o Cordeiro que viria, né? Então, forte demais. Tem uma visão profética, escatológica, o Evangelho está aqui. O que é que aconteceu durante todo esse tempo? Até a Teofania, que é justamente o que é que significa isso, Jardel? É a manifestação de Deus ali. O povo ouve a voz de Deus diretamente, ele declarando os 10 mandamentos, né? E escrevendo. Em Êxodo 19 e 20 diz isso, porque até então o povo não ouvia Deus, era Moisés, tinha um profeta, tinha um intermediário ali. Agora não, Deus vai e chega ali no monte e fala diretamente, todo mundo ouvindo com relâmpagos, trovões, a gente viu isso tudo. Então Deus ali chega e manifesta a aliança dele de forma escrita pela primeira vez, né? Nas tábuas, porque ela já existia desde o Éden. Então a aliança com Deus, Êxodo 24, o povo aceita a aliança, a gente viu isso. Depois de todas as demonstrações, todos os milagres, o povo fala, ó, tudo que o Senhor falou, a gente vai fazer. Moisés asperge o sangue do sacrifício sobre o povo ali, porque era o ritual, era o selo da aliança, né? Tinha essa demonstração, lembra que eu falei que é o poder divino, mais o esforço humano? Igual eles fizeram para livrar a morte do primogênito lá no Israel, tinha que passar o sangue nos umbrais da porta, o cordeiro tinha que morrer. Então, esse era o ritual. A aliança antiga é velha porque tinha rituais. Tinha um serviço ali do ser humano que era feito, uma orientação a ser cumprida. E quando Jesus vem, ele muda isso, não precisa, por isso que é uma nova, porque esse ritual, essa necessidade de aspergir sangue, não precisa mais. Mas a aliança continua sendo a mesma, o pacto é o mesmo. Deus querendo relacionar-se com seu povo, dando vida eterna, e o povo sendo escolhido como povo de Deus, dizendo que o aceita. Essa é a aliança. Então ele dá instruções do tabernáculo em Êxodo 25, 31, o pecado do bezerro de ouro, mesmo ali, logo depois o povo vai e cai e aí peca, faz um instrumento, uma imagem para adorar, desobedecendo. Deus podia já aniquilar todo mundo ali, né? Assim que ele acabou de dar o pacto, de dar as 10 tábuas, quando Moisés desce, já está lá o bezerro de ouro. E aí Deus com certeza fala, eu estou dando isso aqui, mas eu já vi que não vai dar, o povo está teimoso demais. Né, eu vou ter que descer. E aí ele pede para habitar no meio do povo, no tabernáculo, na tenda. Então, cria o santuário igual o modelo que tem no céu, né? Isso está em Êxodo 35, 40. Leis e organização do povo. Levítico, Deus dá orientações sobre a pureza, sacrifícios, santidade e festas. Tudo para o povo não se deixar levar pelas armadilhas do diabo, pela idolatria, pelo Egito que ainda estava dentro deles, né? Então Deus pede para ficar juntinho ali. Então é importante a gente entender esse contexto, né? O percurso não foi apenas geográfico, mas foi formativo, foi uma escola. Cada parada foi uma etapa pedagógica do deserto, revelando o caráter de Deus e moldando a identidade espiritual do povo que estava nas trevas, na escuridão. Do Mar Vermelho ao Sinai, Deus passa de libertador a educador, legislador, porque o legislador ele faz leis, elabora leis, e esposo, ele pede para habitar com o povo, ele cria um povo, escolhe o povo, a igreja de Deus, o povo de Deus, a nação santa, separa um povo. A Bíblia fala, a gente vai ver que a igreja, o corpo de Cristo é o povo, e Deus é o esposo, Jesus Cristo é o noivo, né? Preparando Israel para representá-lo ao mundo. Então é isso que é a função do povo, o povo foi escolhido para isso, para ser luz, para ser sal. Êxodo capítulo 19, do verso 5 ao 6, né? E aqui vem, né, uma pergunta legal. Por que Deus deseja um povo como sua propriedade particular? Por que isso? Primeira coisa, porque o diabo veio e tomou posse desse mundo. Tomou Adão e Eva para si quando Adão e Eva decidiram pecar, desobedecer a Deus. Então o diabo acabou se apossando de uma coisa que era nossa, do ser humano, do povo de Deus. Deus nos cria a imagem e semelhança dele e o diabo vem e toma. Se coloca aqui como usurpador, o grande usurpador, quer dominar essa terra aqui. E aí Deus precisa dizer que a gente é povo dele, não é de Satanás não. Deus quer salvar todos, mas ele não vai obrigar. Ele quer que você demonstre isso
de forma espontânea, usando o seu livre-arbítrio através das suas obras, do seu comportamento, da sua obediência, tá bom? Então, é por isso que Deus separa um povo. Em meio ao grande conflito cósmico, Deus deseja mostrar através de um povo a verdade sobre quem ele é. Ele é amor, justiça e misericórdia, porque o diabo, Satanás, acusou Deus de não ser amor, de não ser justo. Que ele queria ser mais do que Deus e Deus não deixou. Ele queria criar o mundo junto com Jesus, Deus e o Espírito Santo, e Deus não deixou. E aí, a gente está nesse conflito cósmico, esse Big Brother aqui da Terra. Os seres celestiais assistindo e a gente aqui nesse confronto entre Deus e Satanás. Um povo exclusivo não é sinal de favoritismo, mas de missão. Servir como espelho de Deus no mundo. Deus criou a gente para glorificá-lo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a honra e glória de Deus. É para isso que a gente foi criado. Só que o diabo desvirtua a gente desse caminho. Isaías 43:10 tem referência disso. O padrão pedagógico e redentor, Deus escolheu um povo para educar e redimir toda a humanidade por meio dele. Então todo mundo está perdido, a maioria. Só que Deus escolheu um povo, separou, educou, preparou para esse povo ser professor, ser exemplo. E nada melhor do que o exemplo. O exemplo arrasta. Né? Não é falando, é fazendo, é sendo, é vivendo como Deus quer. Por isso que o remanescente, lá em Apocalipse 12:17, fala que são os que guardam os mandamentos, os remanescentes, e que testemunham de Jesus, que pregam, que falam de Deus. Esse povo deveria viver os valores celestes na terra, para que os outros povos vissem e desejassem também se unir a Deus, viver desse jeito. Isaías 56, versos 6 e 7. A exclusividade não é baseada em superioridade. Porque eu sou melhor, porque eu vou ser salvo sozinho, porque isso. Não. Mas é uma separação moral e espiritual. É uma missão para você decidir largar a cultura do mundo e seguir a cultura divina. Levítico 20:26, a gente vê referência disso, né? Então, a lição tem uma profundidade incrível. Então, no sábado, a gente vê essa aliança aqui. No Infolição, o Eduardo Arada coloca aqui ilustrações bacanas. E aqui no perfil do Instagram, tá na lição, faz resumos interessantes. E eu sempre compartilho com vocês na sexta-feira, né? Mais do que conduzir Israel a uma terra, Deus queria trazê-los para perto de si. A gente aprendeu isso no sábado. Esse chamado ecoa até hoje, buscando cada um de nós. Então, mais do que qualquer coisa aqui nessa terra, Deus quer chamar a mim e a você para estar pertinho dele, ser povo dele. Deus nos chama para perto de si, Deus nos chama para saber onde a gente está, né? Quando Deus pergunta a Adão, Adão, onde é que está você? Né? Ele se esconde ali, o pecado afasta, o pecado distancia, destitui a glória de Deus de nós, então Deus quer restabelecer isso e ele cria o plano. Jesus é o grande conciliador, é a grande ponte para a gente de novo estar conectado com Deus. Deus nos chama para descansar nele e aí é se entregar e confiar. É o que ele ensinou ali no deserto, comida, bebida, água, guerreou com eles, então a gente precisa se entregar a Deus. O Senhor guiaria e cuidaria de Israel. Desejava ajudá-lo a crescer, mas ele deveria aprender disciplina, autocontrole, sacrifício, altruísmo, confiança no Senhor, especialmente obediência. Então é isso que ele quer hoje. Coloca aqui Israel como a gente hoje, o Israel espiritual, o povo de Deus hoje, quem aceita Jesus hoje. Então aí é isso que ele quer, né? No domingo a gente viu aqui no Monte Sinai. O Monte Sinai foi mais do que um ponto geográfico. Ali Deus estabeleceu seu povo, entregou sua lei e confirmou a aliança que revelava seu amor e propósito. Então, relembrou tudo porque o povo tinha esquecido, né? E aí, ele viu a necessidade de escrever em pedra, de ir habitar no tabernáculo ali junto com o povo, porque ele sabia da incredulidade, da irreverência, da desobediência do povo, né? Mas que bom que sempre tem um remanescente, né? Sempre tem um ou outro ali que salva. E aí, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e graça, não destruiu a humanidade. Então, no Monte Sinai, a gente vê uma representação clara, porque Deus, quando chama Moisés com a sarça ardente ali, foi lá no Monte Sinai, chamou Moisés para liderar seu povo, revela sua presença como Deus da aliança, que fala que eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? E a gente vê que a aliança já existia desde Adão, com Noé, porque tem um arco-íris, que é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Depois a gente vê com Abraão, e ele fala que a aliança que eu fiz com Abraão, de ser um povo numeroso. Então ele sempre tem o povo dele, o remanescente. E agora ele escolhe uma nação toda, um povo todo. Tinha milhões ali no deserto. Então ele estabelece esse povo, uma aliança com o povo. E agora declara seu povo como um reino de sacerdotes, de pregadores, de líderes espirituais para influenciar espiritualmente as pessoas, né? O Sinai não foi apenas um marco histórico, mas um convite divino. Deus chamou Israel e chama a gente hoje para viver como seu povo,
refletindo o seu caráter no mundo. E aí? Será que a gente está respeitando essa missão? Estamos tendo sucesso nessa missão? Forte, né? Israel devia ser o tesouro. Eu e você devemos ser o tesouro especial de Deus aqui nesse mundo. Porque ele desejava que seu povo se tornasse seu canal para iluminar o mundo. Olha que forte, né? A gente deve ser o canal de bênção na vida das pessoas. É para isso que Deus nos chama. Quem aceita Deus tem que assumir essa missão, essa tarefa, né? É para isso que ele nos chamou. Sacerdotes, nação santa, separado, povo para dar exemplo, pessoas para viver e mostrar que vale a pena seguir a Deus, ser fiel a Ele. Largar a cultura, a tradição do mundo, né? Então aqui, na segunda-feira a gente vê preparando-se para a entrega da lei. Então não é de qualquer jeito que você aceita Deus, que você vai a Deus. Então a gente tem que se adaptar. Aí fora tem uma teologia de que vá como você está, é verdade. Deus pede para ir como você está. Aceita você como está. Mas na hora que você aceita, a Bíblia fala que você se torna uma nova criatura. E aí já não dá para você ficar como está. Jesus fala, vá e não peques mais. Então deixe de fazer a coisa errada. Entre na linha agora. Você veio, eu te aceitei como você estava. Agora que você já tem a mim na sua vida, procure desenvolver os frutos. Abra a porta, deixe eu agir em você e mude, se transforme. Então, o povo precisou ali ser transformado ali, né? Se preparar, em saber a importância de se lavar, de ficar limpo, de se abster de algumas coisas para ter um encontro real com Deus. E às vezes é necessário isso, né? No Sinai, Deus preparou Israel para ouvir a sua voz e receber as suas palavras. A lei dada em tábuas de pedra continua sendo o fundamento da aliança hoje. A lei sempre existiu, ela foi dada no Éden. O plano de salvação existe desde antes da criação do mundo, a Bíblia deixa isso claro. Só que por conta da transgressão, da idolatria, do afastamento, Deus decide escrever numa pedra para mostrar que ela é eterna. Para o povo não esquecer e saber qual é o plano, né? Então foi proclamada pelo próprio Deus, escrita pelo dedo de Deus. Ela é chamada, a gente viu aqui, de 10 palavras ou 10 promessas, repetida como dádiva renovada, né? A gente vê isso aqui, e resumida no amor. Então, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia não anula nada, né? Ela se complementa, ela amplia a interpretação. Então, quando fala que é o amor é porque na tábua dos 10 mandamentos o amor está representado ali, porque Deus é amor. E aqui fala de Deus. A gente vai ver isso, né? As 10 palavras não foram apenas um código para Israel, como muita gente distorce aí, narrativas diabólicas. Elas expressam o caráter de Deus e nos chamam a viver um amor puro, um amor genuíno, que é Deus, tá bom? Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. Até porque seria ilógico, seria contraditório Deus ter a sua aliança, ele é eterno, a lei dele representa a palavra dele, representa ele, que é amor. Deu desde o Éden e agora escolhe um povo para divulgar essa lei, para mostrar quem ele é, para ser exemplo, e aí ele, num dado momento, anular a lei. Então não existe isso, né? A lei é eterna. E o povo, a missão foi dada para que o plano dele seja realizado, para que Jesus volte e nos leve e acabe com o diabo, com o mal, com o pecado desse mundo, né? É o que muita gente distorce. Pega a Bíblia fora do contexto e aí traz falsas doutrinas, falsas narrativas, né? Eu vou pegar aqui uma parte aqui do estudo adicional que fala aqui, ó, Ellen White sempre orientando a gente ler o livro dela, Patriarcas e Profetas, né? O autor da lição dá essa sugestão aqui. Leia o livro Patriarcas e Profetas. Tem uma parte da página 254 até a 265 que fala da lei de Deus. E o inimigo da lei está na página 280 até a página 290. O diabo, o inimigo da lei, que distorce, que diz que a lei foi abolida, que cria narrativas que muitos cristãos seguem, porque ele quer criar discórdia, ele quer levar você para o buraco. Deus pretendia fazer da ocasião em que pronunciaria sua lei uma cena de impressionante e respeitável grandeza, à altura do exaltado caráter daquela lei. O povo precisaria compreender que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus devem ser consideradas com a maior reverência. Então não é de qualquer jeito, né? O princípio da reverência brota da compreensão da majestade de Deus. Então, se você reconhece Deus como o Rei dos Reis, como seu Senhor, Criador, você obedece. Obedece ao que Ele pede. Ao contemplar sua glória, o coração se enche de gratidão e Ele apareceu ali para que o povo entenda quem Ele é, né? Falou, a voz dele, todo mundo, chão tremeu, o povo viu a magnitude de Deus. E ao contemplar sua glória, o coração se enche de gratidão e o orgulho é humilhado. Quanto mais perto vemos sua santidade, mais vemos nossas imperfeições.
levando-nos a ter sede de sua presença transformadora e o desejo de ser semelhantes a ele. Saber quem somos, em contraste com Deus e sua lei, nos torna dependentes da morte substitutiva de Cristo por nós. Então a gente vê que a gente é indigno, não tem como, e aí é por isso que Cristo vem, né? Jesus afirmou que se humildemente a gente aceitar Deus como nosso Senhor, largar nossas lógicas, nossas convicções mundanas, né, culturais, os mandamentos, as palavras, as promessas dele, que ele escreveu nas tábuas, não serão pesadas. Porque tem muito cristão que fala isso, é um fardo, é um peso. E a Bíblia fala totalmente o contrário. Jesus fala que o fardo dele é leve. E ele é a lei. Ele representa a lei aponta para ele. A gente estudou isso essa semana. Ele disse que a lei divina tem validade permanente, é eterna. Quando observamos as leis de Deus por amor e gratidão a ele, não de forma legalista, para ganhar algo, para barganhar algo, para querer uma recompensa, né? Então, quando a gente aceita por amor, por reconhecimento, pela salvação que ele já nos deu, né, gratuitamente, a gente experimenta a plenitude de um relacionamento salvífico com ele. E aqui o autor finaliza, além de desfrutar as vantagens de guardar a lei, afinal, violá-la só traz sofrimento e dificuldades, temos a certeza de saber que nossa salvação é encontrada em Jesus, e não em nossa observância da lei, em nossas obras. A gente falou tudo isso, né? O professor Cláudio Rui traz também mais curiosidades interessantes aqui pra gente. Deus preparou Israel para receber a lei no Sinai com uma pedagogia meticulosa, profunda e espiritual. Não foi apenas uma preparação cerimonial ou externa. Foi um processo que revelou o coração do pacto divino, com várias etapas que expressavam graça, santidade e comunhão, né? E aqui vem a pergunta, como Deus preparou Israel para receber a lei? A gente vê o exemplo aqui, ó, libertação prévia pela graça. Então, para deixar claro que não era a lei, não era aquilo ali que salvaria, Deus dá a salvação primeiro. Então, ele tira o povo de Israel do Egito, libera, vai pelo deserto e aí depois é que ele entrega a lei realmente propriamente dita, né? Então, para mostrar que a graça sempre vem primeiro. Confiança e fé tem que ser a base, o fundamento, né? Para a obediência. É o propósito. Por que é que eu obedeço? Porque eu confio em Deus. Porque eu aceito a salvação que ele disse que me daria. E aí sim, eu obedeço por consequência disso. E não o contrário, eu vou obedecer para ele me salvar. Vou obedecer por causa disso, por causa daquilo. E é o que muita gente não entende, né? Esse é o legalista. É o que faz achando que é porque ele está fazendo que ele vai ser salvo. E não é isso. A gente faz para demonstrar que já fomos salvos. Então muda toda a história. Antes de qualquer exigência legal, Deus libertou o povo do Egito, preservou com o sangue do Cordeiro Pascal, conduziu milagrosamente pelo Mar Vermelho. Todos os milagres ali deu água, deu maná. Então a lógica espiritual, a lei não é pré-requisito para salvar, mas ela é uma consequência de uma salvação já operada pela graça, por Jesus Cristo, por Deus. Deus primeiro salva, depois ensina a viver como salvo. Então o Espírito Santo de Deus incomoda primeiro você a querer aprender sobre ele, sobre a Bíblia, a entender, a virar um cristão. Beleza, pronto. Aí você agora aceitou, agora você vai lá para estudar e obedecer o que ele quer. Então, obediência, se você obedecer, você vai demonstrar que você aceitou de verdade. Se você decidir não, criar mimimi, criar dificuldade, justificativa, você vai mostrar que você não aceitou. Você está ainda resistindo por alguma coisa, por algum motivo. E o diabo tem feito isso usando tradições humanas, distorções, narrativas. Por isso que a gente tem mais de 35 mil denominações dizendo que são cristãs, para não obedecer à verdade que é uma só, né? E é por isso que Deus faz um chamado à consagração. Em Êxodo 19, no verso 4 até o 6. Vós sereis para mim propriedade peculiar, reino sacerdotal e nação santa. É isso. Aqui Deus reafirma a escolha que ele quer salvar a gente, revela a identidade que ele quer dar para a gente e mostra que a lei seria aliança relacional, não é imposição legalista. E a gente vai ver por quê. Até porque a lei é uma promessa, não é uma ordem, tá? Então a gente vai ver isso aqui. O professor Cláudio Rui também dá detalhes aqui dessa convocação para uma resposta da aliança ali. Moisés apresenta as palavras de Deus e o povo responde, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. E aqui o professor traz uma análise legal. Ele fala da imaturidade espiritual imediata que o povo responde ali. A gente viu que ele fala, vamos fazer, só que é da boca para fora. Igual muita gente vai para a igreja hoje, muito cristão, e às vezes na imaturidade espiritual. Chega ali achando que a igreja só tem santo, só tem perfeito, não entende que igreja é hospital. E ele vai, você é cristão, chega lá, vê algumas coisas, se decepciona, e aí sai da igreja, larga Deus, larga a igreja, larga a fé, né? Ou outros que acreditam que agora eu me batizei, saí da água, pronto, que vai ser imediata a transformação. E aí
quando cai, vê a dificuldade de viver uma vida em obediência e aí, sabe de uma, eu não consigo não, isso é impossível, eu vou sair da igreja. Então, a pessoa muitas vezes vai àquela coisa do recém-convertido, né? Com muita sede ao pote, vai ali com a imaturidade espiritual e às vezes quebra a cara, né? Então tem que ser com cuidado, com cautela. E essa resposta aqui do povo, tudo que o Senhor falou, a gente vai fazer, vamos cumprir. Imaturidade é baseada em confiança em si mesmo. Acha que ele com as próprias forças é que vai fazer porque ele decidiu. E não pela graça, não é a gente que faz, é Deus que faz em nós. É por isso que Deus nos conduz a experiências, a provações, para revelar nossa incapacidade sem ele. E é por isso que a gente precisa de Jesus, da lei, para mostrar a gente nosso erro, nosso pecado, nossa sujeira e chamar Jesus, porque a gente, por nós mesmos, a gente não consegue, tá? Então, essa coisa é bacana da imaturidade. Preparação cerimonial. A gente viu aqui a importância da lavagem das vestes, separação de 3 dias, delimitação do monte, né? Para proteger ali, para obedecer, proibição de tocar, sob pena de morte. Então, tem muita gente que quer ir além do alcance. Né? Não se contenta, tem um limite, tem uma tolerância. A nossa mente é limitada demais. Deus só revela o que ele quer, a quem ele quer, e a gente tem que entender isso, são mistérios, tá? Então, o significado espiritual, ó, pureza externa simboliza purificação interna. Quando você obedece, quando você demonstra para os outros, você está refletindo aquilo que você tem dentro de si. Se você tem uma resistência e não querer mostrar, e a gente é um mundo de aparência, a gente vive infelizmente nesse mundo da aparência. Então, tem que ser uma coisa que reflita o que está lá dentro de você. Não dá para ser só da boca para fora, que é outro extremo. A pessoa às vezes bota uma capa, um externo de um jeito e lá dentro está tudo podre, né? E aí é que entra a questão do alimento espiritual, da separação, da santificação, da reverência, mostrando que a lei é algo sagrado, não comum. Eu obedeço porque foi Deus que mandou. Não importa o que as pessoas ficam dizendo. Se Deus falou e Jesus falou, se me amares, guardareis os meus mandamentos, a gente tem que fazer, né? Para demonstrar que ama. E aqui sobre a teofania que a gente falou, né? Trovões, relâmpagos, fogo, som de trombeta, o próprio Deus falando ali, né? E aqui o professor faz uma revelação legal, né? O povo treme e pede que Moisés fale em lugar de Deus, porque estava ali tudo temeroso, né? Falou, a gente vai morrer aqui agora, né? Então, lição espiritual, Deus queria imprimir em Israel a santidade de sua presença e a gravidade da sua palavra, das suas promessas. Não era um discurso comum, era a manifestação da vontade dele para o povo, chamando a responsabilidade, inclusive condenando ali quem transgredisse ali os limites, né, da cerca que foi colocada ao redor do monte. Na terça-feira a gente viu aqui a entrega do decálogo. Antes de dar os mandamentos, Deus mostrou sua graça. A obediência nasce do amor e se expressa em 2 direções, a ele e ao próximo. Então, os primeiros 4 mandamentos a gente viu aqui falam do amor a Deus, explicam o que significa amar a Deus, porque ele é amor. Então, e aí fala de não ter outros deuses diante dele, não ter imagem de escultura, não adorar outros deuses, não tomar o nome dele em vão e guardar, respeitar o dia dele. Lembrar do dia que ele separou para estar intimamente dedicado exclusivamente com ele, o relacionamento. Ele estava criando tudo, no 7º dia ele descansou, parou e foi conviver com Adão e Eva. O maná estava caindo até a sexta-feira, no sábado parou de cair maná. Então ele ensina isso tudo desde o Éden. Tem gente que fala que foi abolido. Como é que uma coisa vai ser abolida se ela existe desde que o mundo é mundo, desde antes do pecado? Então as leis existem antes do mundo ser criado, porque é lei de Deus, representa Deus, é o caráter dele. E a outra tábua, os outros 6, os mandamentos ao próximo, explicam o que significa amar aos outros. Então você fala, eu amo, ama como? É no comportamento, é na sua obra que você mostra se você ama mesmo. E aí você vê isso aqui. Eu amo e trai, adultera. Eu amo e mata o outro, tira a vida do outro. Eu amo e fala falso testemunho, levanta mentiras. Tá mentindo. Eu amo e cobiça, deseja ter a coisa do outro. Tá mentindo. Não ama nada. Eu amo, mas não obedece o 4º mandamento, não guarda o dia de sábado como Deus pede. Tá mentindo, não ama. Eu amo, mas tá tomando o nome de Deus em vão, usando o nome de Deus para ter benefícios pessoais. Tá mentindo. Tá colocando outras coisas no lugar de Deus. Eu amo Deus, mas coloca outras coisas, o dinheiro, o trabalho, a família, no lugar de Deus. Não tem tempo para orar, para ler Bíblia, para estudar, para nada. Então tá mentindo. Então é assim que Deus vai conhecer. É pelos vossos frutos vos conhecereis. A Bíblia fala, ele vai olhar as suas obras e vai ver se você de fato ama de verdade ou se está falando da boca para fora. Então é para isso que serve a lei, para demonstrar o pecado, a sujeira. O decálogo não é apenas lei, mas aliança de amor. Quem ama a Deus, guarda os mandamentos e ama o próximo. Está lá na Bíblia, né? Então a verdadeira obediência é uma expressão de amor e gratidão para com o Senhor. Um amor expresso poderosamente na forma como tratamos o próximo, né? E aí que é o desafio, é o difícil, porque a gente sozinho não vai ter esse amor, né? A gente tem que ter Deus, Jesus, pedir ao Espírito Santo para lapidar a gente,
Porque a gente sozinho vai só tomar porrada, né? Vai só falhar. E essa incapacidade nossa não abole lei nenhuma. Não mostra que não precisa cumprir lei. Não é porque é impossível a gente fazer sozinho que ela foi anulada, que ela não é necessária. Ao contrário, é por isso que a gente precisa de Jesus, para poder obedecê-la, né? Então, muda todo o contexto, né? Então aqui, ó, declaração dos 10 mandamentos, Êxodo 20. A estrutura da lei, um reflexo dos princípios celestiais. A divisão relacional, Deus e o próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, do verso 37 ao 39. Então é claro o contexto, né? Do primeiro ao quarto, relacionamento com Deus. Qual é o princípio celestial do caráter? Amor, reverência, fidelidade espiritual para com o Criador do universo. Do quinto ao 10º mandamento, relacionamento com o próximo. E aí qual é o princípio? De justiça, respeito, misericórdia, verdade e amor também, né? Então, porque ele pede para a gente amar como a gente se ama. Ou seja, a lei se organiza segundo 2 grandes princípios do reino, o amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que Deus fala, o maior mandamento é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo. Pronto. Por quê? Os 10 mandamentos falam disso. Então não anula nada, ele só está resumindo aqui, fazendo uma resenha, né? Chegou ali para o pessoal, uma tarefa de faculdade, pega aqui esse livro todo e faça uma resenha, um resumo. A pessoa vai lá e resume. Então Deus pegou, para não falar os 10 mandamentos de novo, falou, ó, deu a essência. O que é a essência aqui? Amar a Deus e amar o próximo. Então como é que eu amo a Deus? Vai lá, na tábua dos 10 mandamentos está lá, os 4 primeiros. Como é que eu amo o próximo? Vai lá na tábua do segundo, está tudo lá, faz aquilo que está lá. Agora vai fazer por quê? É para ter segunda intenção? Para buscar uma recompensa como o jovem rico queria? Deus, Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, obedeça os mandamentos. E ele fala, mas eu já obedeço, eu faço tudo. E Jesus já sabia que ele obedecia, mas obedecia pelo motivo errado. Barganhando, querendo comprar um lugar no céu, pelas próprias forças. E aí Jesus fala, então, já que você obedece, eu vou te mostrar que você obedece pelo motivo errado. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha me seguir, venha viver comigo aqui pela fé. Ele aí, opa, vender tudo, eu tenho riqueza demais, vou vender tudo e vou viver como aí. E aí foi embora triste. Ou seja, tinha outros deuses na mente dele maiores do que o Jesus, do que o Filho de Deus. E aí não adianta obedecer desse jeito, né? É mesmo que nada, porque não é isso que salva. O que salva é a obediência por amor, por reconhecimento. Confiar nele e aceitar o chamado que ele faz, né? Então, é diferente. Então aqui, as 10 palavras ou promessas. Isso é legal, essa abordagem aqui foi fantástica, né? Eu confesso que eu acabei vendo os 10 mandamentos de uma outra maneira, porque a gente às vezes acha que é só ordenança, né? Então aqui, ó, didática para formar caráter celestial. A lei ensina o crente a viver com os mesmos valores que regem o céu. Ela é o manual do reino para uma humanidade caída, a fim de conduzi-la de volta à harmonia original. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E aqui eu sempre digo, alma aqui significa vida, tá bom? Porque o ser humano é uma alma. Basta você ler Gênesis, capítulo 2, no verso 7. O ser humano foi formado barro, pó, mais o espírito, fôlego de vida, e aí se tornou uma alma. Então, é uma alma. Então, quando fala aqui, se restaura o seu ser. Restaura a pessoa, restaura a vida. Não existe alma vagante, espírito alma, uma alma consciente fora de um corpo, como tem essa narrativa diabólica aí que muito cristão, infelizmente, segue, se deixa levar. É porque é uma visão espiritista, pagã, lá do Egito, tá? Então, e que encarnou, infelizmente, até hoje, dentro do povo cristão, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, e essa é uma das coisas que não saiu até hoje, o espiritismo, o espiritualismo, acreditar em uma alma penada, num espírito vagante, uma consciência fora de um corpo. Não existe, isso não é bíblico, né? Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a sua vida, restaura o seu ser, você como pessoa, você vai ser uma nova criatura. É isso que quer dizer aqui o Salmo 19, verso 7. E o tópico legal que eu falei que mais marcou na lição dessa semana foi esse. Os 10 mandamentos são 10 promessas. A lei é dada dentro de uma aliança de graça. Antes de dar os mandamentos, Deus afirma, ó, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que te tirou da terra do Egito, que fez os milagres, que abriu o mar vermelho, tirou você da servidão. Se você reconhece quem eu sou, você vai ter isso. E aí ele fala os 10 mandamentos como consequência do reconhecimento de quem ele é. O povo já foi salvo, já é propriedade divina, já estava ali. A lei não é uma condição para ser eleito, para ser salvo. Deus já tinha salvo o povo. Ele só diz ali o que é que vai acontecer com eles se eles continuarem confiando e obedecendo e seguindo, né? Então, a lei ali é uma consequência da salvação, de se manter salvo. Tá? No hebraico, os mandamentos têm uma forma afirmativa. A gente falou isso, né? No hebraico original, a forma verbal dos mandamentos é frequentemente usada como futuro, como implicação de certeza, o que pode ser traduzido assim.
Quando ele fala lá, você não terás outros deuses diante de mim. Não é uma mandando, você não vai ter Deus. Eu já expliquei isso, né? A fala aqui, ó, se vocês continuarem sabendo que eu sou Deus, o Deus que tirou vocês do Egito, você não terá outros deuses diante de mim. Nunca mais você vai adorar outros deuses. Então é uma promessa. Continue firme comigo, porque você não vai se deixar levar pelo que o Egito lhe fez lá. Você nunca mais terá outros deuses diante de mim. Você não terá isso, você não terá aquilo. Você vai lembrar do sábado, você vai honrar pai e mãe. Então, porque eu sou o teu Deus. Então, quando a pessoa aceita Deus, essas coisas acabam sendo desenvolvidas nela. São promessas. Então muda totalmente, né? E aí, por conta disso de ser promessa, a lei de Deus tem diferentes funções, né? A lei não remove o pecado, ela é igual um espelho, ela revela a necessidade de limpeza, que é Cristo, é a água da vida, a fonte a jorrar, né? Dentro do plano de Deus, a lei possui diferentes funções. Para que é que serve a lei então, se não é para salvar? Revela o caráter santo de Deus, ou seja, para as pessoas conhecerem quem é Deus, a lei mostra o caráter de Deus, né? O que Deus é, o poder dele. Então a lei concede sabedoria e direção à vida, é o caminho, é a orientação, é o espelho, é um guia, é um manual, né? A lei está ali, como a gente deve viver. Deus criou a gente e ele deixou o manual para se relacionar com ele, para se relacionar com o próximo, com outro ser humano. Protege contra o pecado e a morte, ou seja, é a lei que existe desde o Éden. Coma de tudo, aproveite de tudo, viva bem, só não coma daquela árvore ali. Que ali é o pecado, é o mal. Você vai conhecer o mal. Então ela protege a gente, é uma cerca, é um limite que Deus coloca para a gente não cair em tentação, não se perder. Ela mostra os pecados como um espelho, mas não limpa, porque ela não é água. Conduz a Cristo, que é a água que limpa, que purifica. Cristo é o nosso Salvador. Ainda que pareça impossível seguir a lei, com Cristo a gente é mais que vencedor, né? A lei não salva, mas orienta. Ela aponta nossos pecados e nos leva para Cristo, a única fonte de perdão e vida. Por que é que o diabo está lançando essas narrativas de que a lei foi abolida, a lei era só para Israel, a lei não precisa, dizendo que quem obedece à lei é legalista, fica distorcendo? Por quê? O diabo quer que as pessoas se afastem de Cristo, que achem que por si só elas vão ser salvas. Sem lei não existe pecado, porque a pessoa não tem nada para se olhar, né? Onde é que eu estou errando? Ou seja, vive conforme suas próprias regras, meu corpo, minhas regras, a verdade é a verdade que eu quero para mim. Essas são as narrativas do diabo hoje. Quando você tem um padrão, uma lei, não. Opa, aqui é a regra, é o manual. E o problema é que hoje as pessoas querem viver sem regras, querem aceitar Deus da forma que lhe convém, né? Em vez de adaptar-se ao que Deus quer, as pessoas querem adaptar Deus à vida delas, querem escolher uma igreja que aceite o que elas querem. E aí, a gente tem 35 mil denominações por causa disso. A existência da lei é exatamente o motivo pelo qual precisamos do evangelho, né? Da salvação. Beleza? Aqui na quinta, a gente vê a lei como promessa de Deus para nós. A lei não é apenas ordem ou restrição. Em Jesus, os 10 mandamentos se tornam 10 promessas. E aí, enfatiza aquilo que eu acabei falando um pouquinho antes. Eles revelam, os 10 mandamentos, o que Deus deseja realizar em nossa vida, quando a gente é salvo por Cristo. Em Cristo, a lei nos promete. Então, revelar o pecado, conduzir a graça, apontar para Cristo, servir de aio, de apoio, de fundamento ali, de esteira, né? É a base. Confirmar a justiça e orientar em obediência. A lei não foi abolida nem perdeu validade. Isso seria ilógico, seria contraditório a lei ser abolida, uma vez que ela representa um Deus eterno, uma vez que ela é o caráter de Deus, uma vez que ela foi dada desde o jardim do Éden, uma vez que Jesus veio e disse: eu não vim abolir lei nem profeta, eu vim cumprir, eu vim dar exemplo, eu vim mostrar que é possível. E se você crê em mim, aceite e viva, porque aí você vai viver eternamente. Acabou, é isso. Em Cristo, a lei continua sendo expressão do amor de Deus e promessa de vida ao seu povo. Então, é a consequência de quem aceita Deus, né? A obediência é fruto da presença divina na vida da pessoa. Deus não apenas exige a santidade, ele a fornece. Então, a fé é um dom que vem de Deus. Até para crer, não é a gente que crê por nós mesmos, é Deus que faz a gente crer nele. Essa é a lógica da nova aliança. E aí vem a questão da nova aliança. Ah, como é nova por quê? Porque agora não precisa de sangue, de aspergir sangue, não precisa de ritual de matar cordeiro. Basta você aceitar e obedecer a lei. Não precisa de pedra mais escrita, é no coração. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, nas minhas leis. Está aqui, ó, Ezequiel, capítulo 36, 27. É no coração e na mente. Logo, os mandamentos se tornam promessas do que acontecerá com aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Então, quando você aceita, abre a porta e deixa Deus agir,
Você busca seguir a lei, ainda que caia, você levanta. Mas você busca, é a busca em seguir, em ser obediente, que vai te mostrar como salvo em Cristo. Vai mostrar que você quer segui-lo. E ele vai te ajudar, porque você está buscando, né? Então aqui o professor Cláudio Rui coloca que a lei é um reflexo do caráter de Cristo em nós. Cristo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Só essa frase aqui já deveria acabar com essa narrativa que muita gente fica forçando para dizer que a lei foi abolida, que não precisa obedecer mandamento. E tudo por causa do sábado, porque não quer obedecer a guarda do sábado, né? Porque não quer matar, não quer roubar, não quer adulterar, não cobiça, honra pai e mãe, mas não sabe, não, mas veja bem isso aí. E a Bíblia fala que quem errar em um, erra em todos. O amor por Cristo é a fonte da obediência. Portanto, os mandamentos são a descrição de quem se tornou semelhante a Jesus, de quem ama verdadeiramente. Quem ama verdadeiramente, cumpre. Quem não quer, arruma desculpa. Diz que ama da boca para fora. Então, Ellen White, a profeta do Senhor, né, uma das 100 personalidades mais importantes do mundo, ela é uma profeta e, como todo profeta, ela vem para advertir, para corrigir, para trazer as pessoas que estão se desviando, distorcendo a Bíblia para o caminho correto, para a interpretação correta. Por quê? Um profeta é inspirado por Deus, é usado por Deus. Deus age através dele. E Ellen White fala, a lei de Deus, traçada por seu próprio dedo, era uma transcrição do seu caráter, e os que obedecem à lei serão conformes à imagem de Deus. Se transformarão, serão semelhantes a Deus, porque foi isso que o homem perdeu quando pecou. Quando recebida no coração, ela se torna uma promessa. Isso está no livro O Maior Discurso de Cristo, página 53. Né? Então, forte demais. A lógica é clara. Os 10 mandamentos são 10 promessas de transformação dadas a um povo que foi salvo pela graça. Então, em vez de ser, não tenha outro Deus não diante de mim, ele fala, olha, se você continuar aqui me amando, você não vai ter deuses diante de mim. É diferente. Né? Mostra amor, mostra graça, mostra uma promessa, mostra a consequência da sua manutenção em Cristo, de você continuar sendo obediente, fiel, seguindo o que ele pede. Bem diferente de ser uma ordem mandando, faça isso para você ser salvo. Não é assim, né? É uma consequência de quem já está vivendo em santidade. Deus promete que por meio da aliança e do Espírito Santo nós seremos assim, e não apenas que a gente deve ser assim para ser salvo. A lei deixa de ser peso e se torna a profecia do que Deus vai fazer em nós, se a gente estiver em Cristo de verdade. Né? Aqui o professor traz também umas curiosidades interessantes. Né? O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas coisa boa a gente tem que compartilhar. Ele fala da pedagogia infantil da lei. Né? Por quê? É igual bebezinho quando vai comer papa, tem que ser ali tudo esmiuçado, simbólico para a pessoa aprender. A criança tem que aprender tudo pegando, vendo. Quando a pessoa está adulta, só em ouvir, ela já aprende, ela já conhece, ela entende o que está sendo falado. Uma criança não, se você falar e não mostrar o que é, como ela está com a mente vazia ainda, está aprendendo, ela não vai saber o que é. Então pegou um chocalho, isso aqui é um chocalho, balança e mostra, ela vai saber. Ela vai atrelar aquela imagem, aquele objeto ao som e ao nome, e aí aprende. Então Deus precisou, por conta do esquecimento do povo de Israel, fazer tudo isso de novo, reensinar, pegar de forma didática e pedagógica para ensinar todas as suas verdades, a sua aliança, o seu caráter, quem ele era para o povo. E o que é que o povo que é de Deus deve fazer, como deve viver. Então, de modo que a lei nos serviu de aio, de esteira, de base, de fundamento, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Isso está em Gálatas 3:24, né? Aio é isso. A palavra aio, pedagogo, que vem de pedagogia, né? De tutor, refere-se a um tutor que cuida de uma criança até ela crescer. Então a lei é a base, é o fundamento. Tudo está ali. É a papinha para você, de fato, entender a grandiosidade do que é servir a Deus. O Sinai, ali no monte, o deserto, com seu sistema ritual, santuários, sacrifícios, festas, purificações, funcionava como um livro ilustrado espiritual, ensinando a uma criança por meios visuais, táteis, repetitivos, todo dia, todo sábado, festas de Páscoas com sábados cerimoniais. Tudo isso, igual no deserto ali do Maná, mostrando de forma visual, tátil, experimentando para a pessoa entender quem é Deus. O povo era espiritualmente infantil e hoje, infelizmente, está igualzinho, não mudou muito não. Mesmo Jesus vindo, né? A humanidade, mesmo o povo eleito, escolhido por Deus ali para ser exemplo, para ser a nação santa, mas espiritualmente íntima com Deus, ainda não compreendia conceitos abstratos espirituais como a graça, e hoje é igualzinho. Sobre regeneração, sobre o que é o amor, que é Deus, o amor sacrificial de Deus. Jesus, que era antes o Deus Filho que estava lá no Velho Testamento e muita gente questiona. Tem gente que não aceita o Novo Testamento, tem gente que não aceita o Velho, não entende que a Bíblia toda fala de Jesus, é uma coisa só. Só que antes Jesus
sendo ali representado por sombras, por rituais, ele atuando como Deus, como anjo do Senhor, ali na sarça, em vários momentos, na rocha, dando a água. E depois ele vem se materializar, encarnar como homem de Maria no Novo Testamento. A diferença é que ele sai do céu e vem. No Velho Testamento, ele não estava encarnado, mas ele sempre esteve na vida. Ele criou, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E o Novo Testamento é ele encarnado. Então Deus usou símbolos concretos para representar conceitos que ainda eram invisíveis para aquele povo. E hoje, mesmo com os concretos, a gente não acredita. Muita gente distorce, né? O diabo tem feito esses enganos, né? É o pai da mentira, é o grande acusador e enganador, né? E tem gente que se deixa levar. Então o cordeiro lá atrás, no velho, substituía o inocente. Simbolizava Cristo, a gente viu isso. O incenso que era usado lá simbolizava a intercessão, o Espírito Santo, que Deus mandou para servir de intercessor entre nós. O sábado, que foi dado desde o Éden, como memorial da criação, foi colocado para todo o povo sempre, inclusive com festas, com rituais cerimoniais, de forma repetida. O sétimo dia era colocado ali para não fazer nada, mesmo em outros dias da semana, representando o descanso, confiança, salvação. O véu do santuário que separava o lugar santo do santíssimo, representando a separação entre Deus e o homem, e o sangue de Cristo. O sangue representando a purificação, que aspergia sangue ali. Quando Deus fala e o povo aceita ali no monte, a Bíblia fala que Moisés aspergiu o sangue no povo. Então, representando o sangue de Cristo que seria derramado, né? Quando você aceita a aliança. Então, antigamente, a antiga aliança é antiga por quê? Exigia esse ritual, exigia esse sangue ali, algum cordeiro ser morto, pegar o sangue e aspergir. É nova aliança porque agora não precisa mais de sangue, de ritual, porque Jesus veio e morreu. Então ele tira essa parte de simbologia, porque agora ele veio dar uma maturidade espiritual para nós. Era para a gente ser assim, né? Mas tem gente que ainda precisaria ter a simbologia para enxergar, né? Só que Deus veio, Jesus veio e mostrou na prática, ele, o Cordeiro de Deus, para mostrar que não precisava mais disso, né? Não tem mais simbologia. As sombras se tornaram realidade em Jesus. Jesus veio mostrar na realidade, na prática. Veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então, negaram Cristo como Salvador. E até hoje o judeu, que é aí a raça do povo de Israel, nega Cristo, não aceita Jesus como Messias. Até hoje estão esperando. Imagina, né? O grau de idolatria, de desobediência, de afastamento, de distorção, o nível que o diabo chega dentro da vida da pessoa. Aqui tem um quadro interessante também que vale a pena a gente analisar sobre essa questão da nova aliança, né? Quando a aliança com Deus é legalmente realizada no cristianismo. Então é isso. É nova aliança por quê? A lei continua. Não tirou, não eliminou, não aboliu lei nenhuma, né? Só mudou a forma, a pedagogia, a didática. Não precisa mais de algumas coisas, de rituais, de sombra, de sacrifício, de sangue. Mas a aliança é a mesma. É nova porque agora só precisa você aceitar e obedecer em Cristo. Confiar em Jesus. E obedecer a mesma lei de sempre, desde o Éden. Na cruz, o testador selou a nova aliança com seu sangue. Não precisa mais aspergir sangue de ninguém para a gente aceitar e dizer que a gente aceita Jesus. A morte de Cristo é o momento legal em que a nova aliança entra em vigor, como um testamento que só vale após a morte do testador. Isso está em Hebreus, capítulo 9, verso 16 e 17. E aí vem símbolos que mostram que a gente está salvo. Quando você aceita essa aliança com Deus, com Cristo, o batismo é uma aliança, a demonstração pública de que você aceitou. Então agora é isso que você faz. A Bíblia fala lá, quem crê e for batizado será salvo. Por quê? Quando você se batiza, você já está demonstrando que aceitou a salvação. Não é o ritual do batismo que vai te salvar. Você se batiza porque você já aceitou a salvação. É a demonstração pública da sua salvação. Por isso que a Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo. Por quê? A pessoa já aceitou. No batismo, o crente individualmente entra na aliança. O batismo é o rito legal de entrada da nova aliança, como sinal foi o rito de entrada na aliança mosaica. Como ali era de passar o sangue nos umbrais, aceitei, não quero meu filho morto não, vou aceitar a salvação. E aí tem gente que por algum motivo resiste em se batizar. Ah, porque a igreja não acredita em igreja. Ah, para mim é tudo ladrão, rouba o dinheiro dos fiéis. Ah, porque isso, porque eu quero congregar em casa. Depois da pandemia, então, com essas coisas de rede social, de grupo, de tal, todo mundo agora, não preciso congregar. Será? A Bíblia fala o contrário, né? Não preciso me batizar, basta eu aceitar Jesus. Não vou escolher placa de denominação igreja. Será? Então, esse é um erro. Por que você está resistindo? Você vai perder o que se batizando? Escolhendo uma denominação para você se batizar e selar publicamente essa aliança com Deus. Então, as pessoas quando não fazem isso, na verdade, mostram que ainda o seu eu, o seu ego, a sua própria conveniência é maior do que a submissão a Deus. Então, tem algo que precisa melhorar ainda aí.
porque senão você faria, né? Então é simples assim. E uma outra coisa que mostra que é nova aliança, por quê? Nova na simbologia da Santa Ceia. Então Jesus estabelece a Santa Ceia, um memorial contínuo da aliança, tal como os sacrifícios eram no Antigo Pacto. Então a essência, a aliança, o pacto é o mesmo. O que muda é a simbologia, é a embalagem, é a forma que ela se apresenta. E as pessoas não entendem. As pessoas querem dizer que antigamente era uma coisa, era para obedecer e agora não precisa mais. É errado, né? A obediência sempre foi um quesito do pacto com Deus, desde o Éden. Então aqui vem o elemento, a base jurídica de Deus sempre desde o Éden, né? Com o ritual, depois do pecado ali, Deus já chega com a veste, uma pele de cordeiro para colocar ali. Um cordeiro morreu. A necessidade do salário do pecado, que é a morte, para ter o plano da salvação, para buscar realmente a conexão com Deus. E aí no Sinai Deus mostra isso de novo, faz um pacto ali, agora entrega os 10 mandamentos escritos. No novo pacto, Cristo vem, cumpre tudo e morre na cruz. Mas isso não tira, não abole, não anula a necessidade da lei. O que Cristo finalizou aqui foi a condenação. O salário do pecado é a morte. Ele morreu por todos nós e agora a gente pode ser salvo se a gente aceitar, né? Não estamos mais condenados para sempre. Quem aceita Jesus vai ter a vida eterna porque ele morreu no nosso lugar. O rito de entrada antigamente era o sacrifício e a aspersão de sangue. A obediência do ritual. Hoje é o batismo. Romanos 6, verso 4. O elemento do sinal de permanência, como é que eu demonstro que eu vou continuar ali sendo salvo? Antigamente tinha lá o sábado e os sacrifícios, tinha que estar fazendo sempre os sacrifícios e o sábado como mandamento sagrado, desde o Éden. O novo pacto continua o sábado não morre porque ele representa o dia de descanso do Senhor, o dia separado para relacionamento com Deus. E aqui vem a Santa Ceia e a vida em Cristo, né? A transformação em nova criatura, deixando Cristo agir em nós, os frutos do Espírito ser desenvolvido. Propriedade exclusiva, que elemento é esse? Lá antigamente no pacto antigo era só para Israel, a nação ali foi um povo escolhido, separado para ser exemplo e chamar outros. No novo pacto, o Israel é todo mundo que aceita, não é mais uma raça, é um Israel espiritual, todo mundo que aceita passa a ser chamado do povo de Deus, o corpo de Cristo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, então é nova por isso. Antigamente tinha uma raça específica, hoje é qualquer pessoa que aceita todo o plano de salvação. E a finalidade, o elemento final, qual é o propósito de tudo? No antigo pacto, essa escolha de tudo desses elementos aqui era para o povo ser luz aos gentios, ser exemplo para as outras nações. No novo pacto, igual. Aqui a finalidade, o objetivo, a essência da lei continua a mesma. A gente ser sal, ser luz do mundo, chamar pessoas, ser pescadores de homens para Cristo. Mateus 5, verso 13 até o 16, né? Bacana demais, né? Para finalizar, vou mostrar aqui para vocês aqui alguns trechos de Ellen White, que vale a pena também, né? O vídeo ficou mais longo, mas vale a pena demais. Ela coloca aqui, ó, no comentário aqui da lição, a lei e o evangelho não podem ser separados. Né? Não tem como você dizer que quer ser salvo, que ama Cristo, que aceita Jesus e dizer que a lei foi abolida, que não precisa ser obediente. Você está sendo contraditório, né? Porque a gente viu que quem é salvo obedece. A lei, a obediência à lei é consequência, é resultado de quem de fato aceitou Jesus como seu Salvador. Em Cristo a misericórdia e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijaram. O Evangelho, Jesus ter vindo e morrer por nós, não ignora as obrigações do homem perante Deus. Sempre é o poder divino e o esforço humano. O ser humano sempre vai ter que demonstrar, através do seu livre-arbítrio, a obediência a Deus. Aceitar a Deus de livre e espontânea vontade. É isso que mostra ao diabo e aos seres celestiais que o ser humano aceita a Deus, né? Que Deus é amor, é justiça, é santidade. E quebra as pernas do diabo, que inventou mentiras aí e levou um terço dos anjos com ele. O evangelho é a lei desdobrada. A lei significa Cristo. Cristo deu significado a tudo. Nada mais, nada menos. Jesus não dá mais liberdade ao pecado do que a lei. A lei aponta para Cristo. Cristo aponta para a lei. O evangelho chama os seres humanos ao arrependimento. Arrependimento de quê? Do pecado. E é a lei que mostra o pecado. Dizer que a lei foi abolida é dizer que não tem mais pecado, né? Então como é que você vai enxergar que você está errado, que você está pecando, que você está se afastando de Deus? Sem lei, já que a lei foi abolida. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então veja como tudo está ligado. Portanto, o evangelho chama os homens de volta à obediência à lei de Deus, para não viver em pecado. Jesus, em sua vida e morte, ensinou a mais estrita obediência. Ele morreu, o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados, para que a honra da lei de Deus fosse preservada.
e ainda assim, para que o homem não perecesse completamente, né? Então, que demonstração de amor, né? Veio inocente, sem culpa e morreu por nós, para dar exemplo, né? Ao dar o seu filho, Deus deu a si mesmo para que o homem pudesse ter outra oportunidade. Se ele pudesse ter mudado a lei para que o sacrifício de Cristo não fosse necessário para a salvação da humanidade, ele não teria feito assim e mantido seu filho unigênito para morrer aqui. Então, se a lei pudesse ser mudada, anulada, por que é que Deus mandou Jesus para morrer? Ele bastava mudar a lei, cancelar a lei. Só que Deus é eterno, ele é imutável. A lei representa o caráter dele. E a lei que tinha máxima era que o salário do pecado, da desobediência, do afastamento de Deus, quem se afasta de Deus morre. É a morte, porque Deus é vida, e quem se afasta dele morre. Então a lei é essa, o salário do pecado é a morte. O ser humano pecou, então tem que morrer. E aí ele manda Jesus, o filho dele, para morrer por nós. Se a lei pudesse ser alterada, Ellen White coloca que isso aqui é forte. Por que é que Deus não mudou antes? Por que é que Deus, ele é masoquista? Mandou o filho dele para morrer aqui, para sofrer? Então não tem lógica nenhuma você dizer que a lei foi abolida, que não precisa obedecer. Se Jesus veio e cumpriu, obedeceu, né? O que Ellen White está falando aqui é que se tivesse qualquer possibilidade de Deus não precisar mandar Jesus morrer aqui, de mudar a lei, ele faria, né? Então, a lei é imutável, não tem essa de foi abolida, né? Então, por isso, né, a lei é tão imutável quanto o seu caráter. Ele deu seu amado filho que estava acima da lei e era um com ele mesmo, para suportar a penalidade que sua justiça exigia. Satanás está trabalhando com todo o seu poder enganoso para enredar o mundo. Ele quer que as pessoas acreditem que o grande sacrifício de Jesus foi feito para abolir a lei de Deus. Olha que engano, né? Astuto demais. Ó, Jesus morreu, já fez tudo, você não precisa fazer nada não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Desobedeça, viva desobedecendo, transgredindo a lei, principalmente o quarto mandamento, que é o dia santo de Deus. O único dia que Deus separou, santificou, abençoou e pediu para se relacionar com a gente. Olha o relacionamento. Deus quer relacionamento, essa é a aliança. Olha o que o diabo faz. Deus quer se relacionar com o seu povo, quer um povo para ele. E que o povo seja dele e ele do povo, quer relacionamento. O mandamento que traz relacionamento mais intimamente é o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus criou para se relacionar exclusivamente conosco. E o diabo faz, e o diabo vai, corrompe isso. A Igreja Católica muda o sábado para o domingo, transgride o dia, bota outro dia. Tem gente que não obedece dia nenhum. Tem dia que faz qualquer coisa no dia de sábado. Então ele tira o relacionamento da pessoa com Deus. Então engana. E as pessoas estão achando que estão seguindo a Deus. Ah, eu sou cristão. Cristão e desobedecendo ao que Deus pede? Cristão, se Deus fala, se Jesus fala, se me amais, guarde o meu mandamento e você transgride e dá justificativa, ah, porque isso, porque a igreja é isso, porque aquilo, porque isso foi abolido. Então, o diabo quer que as pessoas acreditem que o grande sacrifício de Jesus foi feito para abolir a lei. Não foi. O sacrifício dele foi para nos dar vida eterna, para dar acesso a gente ao céu e para nos manter, para nos ajudar a ser obediente à lei, porque a lei é eterna, não muda. O inimigo apresenta Cristo em oposição à lei do governo de Deus no céu e na terra. Mas o soberano do mundo tem uma lei pela qual governa os seres celestiais e os humanos. A morte de seu filho confirma a imutabilidade dessa lei, além de qualquer dúvida. Deus não tem intenção de abolir seu grande padrão de justiça, porque representa ele. Por meio desse padrão, ele pode definir o que é um caráter correto. A lei existe para isso, para mostrar o que é correto. Cristo consentiu em morrer no lugar do pecador para que o ser humano, por meio de uma vida de obediência, pudesse escapar da penalidade da lei de Deus. Sua morte não anulou a lei, não a destruiu, não diminuiu suas exigências, nem reduziu sua dignidade sagrada. Inclusive, Jesus fala ali, ó, se na Bíblia fala para não adulterar, eu ainda digo, se você pensar em adulterar, você já está pecando. Então, se for para seguir essa narrativa errada do povo aí, que Jesus veio abolir, na fala de Jesus, ele dá a entender ali, quem interpreta errado, poderia pegar para justificar isso. Ele fala aqui que não é só adulterar não, é pensar em adulterar. Ou seja, ele otimizou, deu um upgrade, colocou ainda mais difícil a lei. Então como é que ele veio abolir desse jeito? Se ele fosse para abolir, ele falava, não, pode adulterar. Mas ele fala, não, se a lei diz não adultere, eu digo, se você pensar em adulterar, você já está pecando. Então como é que ele vai abolir desse jeito? Totalmente contraditório. Então a morte de Cristo proclamou a justiça da lei de Deus. O salário do pecado é a morte, ao consentir em sofrer ele mesmo a penalidade da lei transgredida, a fim de salvar o ser humano caído de sua maldição. A morte do amado Filho de Deus na cruz mostra a imutabilidade da lei de Deus. Sua morte engrandece a lei e a torna honrosa, dando à humanidade evidência de seu caráter imutável.
Dos próprios lábios divinos de Deus, a gente ouviu as palavras dos 10 mandamentos, as promessas. E dos lábios divinos de Cristo, ele fala: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Ou seja, ser obediente. Mostrar, dar exemplo. Mateus 5,17. A morte de Cristo justificou as exigências da lei, de que é preciso obedecer. E quem não obedece, morre, né? Porque Cristo morreu por nós. Ele não tinha pecado, ele tinha obedecido e morreu. E isso nos deu direito, deu crédito para o ser humano que desobedeceu não morrer. Se confiar nele e buscar agora obedecer com os méritos dele, a gente vive, né? Forte demais isso aqui, né? Bacana, né? Para finalizar, um comentário do professor Gilberto Brasiliano, ele coloca aqui, ó: Deus mostrou para Moisés e para o povo que a lei defende seus filhos de dissabores, situações constrangedoras, violência e infelicidade, porque suas diferentes funções nos transformam e nos torna melhores. A lei aponta para Jesus, que nos perdoa e nos dá a chance de termos uma nova vida. Alguns pregam que a lei foi abolida, mas a Bíblia confirma que a lei continua em vigor, porque só ela define o que é pecado e só ela nos aponta para a pessoa de Jesus, o único que pode nos aceitar e nos salvar. Suas promessas nos animam na caminhada cristã, principalmente com a ideia de que teremos um céu para desfrutarmos se formos obedientes ao nosso Pai Celestial. Peçamos a Deus o poder do alto para que possamos, por sua graça, obedecermos sua santa lei por amor a Ele, para que possamos descobrir que essas leis, que os mandamentos, as promessas nos conduzem a Jesus, né? Então, feliz sábado para você, para sua família aí, que a gente possa internalizar isso, né? Não tem motivo para as pessoas que querem criar essa narrativa de que não precisa obedecer 10 mandamentos, as promessas, né? Então, o que é que você vai perder? O que é que a gente perde obedecendo isso aqui? Se só é coisa boa, que foi Deus que orientou. A gente não perde nada, né? Mas o ser humano elabora uma estratégia para não obedecer. O diabo faz isso na mente das pessoas. Uma lógica humana, uma interpretação humana para tentar justificar a desobediência, né? Que a gente não caia nessa armadilha de Satanás, porque no fim dos tempos, o diabo vai se fazer de anjo de luz. Ele usa a imagem cristã, a igreja, o nome de Deus, para enganar, se possível, os eleitos, os escolhidos, o povo que Deus chama para servi-lo, né? Então é isso. Se você gostou, curta aqui, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para a gente estar levando essa mensagem de esperança, de salvação, a interpretação correta da Bíblia para o máximo de pessoas, tá bom? Além disso, você vai acompanhar tudo que eu postar aqui no canal e a forma que você tem, como eu disse, de agradecer a gente por esse tempinho aqui, tá bom? Então é isso, aguardo você amanhã, se assim Deus permitir, no próximo estudo, em um novo tema do nosso guia ainda, a lição 9. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.